Quando no crime um sujeito ganha, em vez de um apelido como Roleta, Mamute, Mentex ou Caroço, ganha um apelido como Sem Alma, é porque a coisa é feia. E esse personagem, que é interpretado com impassividade e brilhantismo pelo Tomás Aquino, está no centro de DNA do Crime, a série criada pelo Heitor Dália, que acaba de estrear com 8 episódios nessa primeira temporada na Netflix. O Sem Alma, então, é a peça central de um assalto enorme realizado por bandidos brasileiros no Paraguai, com domínio de cidade. E eu descobri com a série que isso é uma modalidade de crime exclusivamente, tipicamente brasileira, vejam só, e que por causa de confrontos do lado de cada fronteira durante a fuga, vai ser investigado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Mais especificamente, vai ser investigado pelo Benício, o ótimo personagem do Rômulo Braga, e pela Suelen, a personagem da excelente Maeve Jenkins. Aliás, os dois estiveram juntos em Carvão e essa facilidade que eles têm um com o outro é uma parte muito importante do que faz DNA do crime ser tão crível. Esse assalto gigantesco no Paraguai é um assalto verídico. Ele serviu de inspiração para o Heitor Dália na criação da série. Muitos dos elementos reais do que aconteceu são aproveitados aqui, inclusive o nome Sem Alma, que apareceu durante as investigações e o Heitor achou que era excelente, de fato é. O que para mim fez DNA do Crime ser uma série tão envolvente é o fato de que ela entrelaça muito bem os dramas dos personagens. A Suelen, por exemplo, está voltando da licença maternidade e está absolutamente determinada a não ser empurrada para algum trabalho de escrivaninha. Ela quer voltar para o campo e quer se provar no campo. O Benício, por sua vez, perdeu o parceiro durante uma ação num presídio e quer, de qualquer forma, encontrar o criminoso que matou o parceiro dele, e parece que as coisas estão ligadas. O chefe interino deles, que é interpretado pelo Pedro Caetano, também quer se provar, porque ele tem a reputação de ser um sujeito da política da PF e não um sujeito de campo. E ao mesmo tempo que ele quer que tudo seja feito conforme a cartilha, ele quer, de qualquer forma, que essa operação contra esses criminosos que estão se articulando para mais e mais ações dê o resultado que é conveniente para ele. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto que eu achei muito interessante é que o tempo todo o DNA do crime contrapõe e mostra como complementares duas facetas muito diferentes da investigação e da ação policial. De um lado, o trabalho mais cowboy de agentes como o Benício e a Suelen, que gostam de estar ali em campo e atrás do criminoso, e, por outro lado, o trabalho muito mais racional, muito mais metódico de investigação e que, nesse caso, envolveu o que, pasmem, não é comum no trabalho investigativo brasileiro, muita análise de DNA. O outro dado fundamental de DNA do crime é que é uma série com muita ação, e ação muito espetaculosa. Pode ser mera coincidência, mas parece que tem uma mutação acontecendo no DNA das séries brasileiras. O Heitor Dália já tinha trabalhado muito com ação e contraposto lei a crime em Arcanjo Renegado. Cangaço Novo, que é do Prime Video, é muito baseado em ação e também, curiosamente, trata de domínio de cidade, mas em outra região e com outro tipo de criminoso muito diferente, no Nordeste brasileiro. E ambas têm em comum essa ação de escala e de execução também ambiciosas. Eu diria que DNA do Crime é ainda mais ambiciosa nesse quesito. E eu fiquei muito impressionada com o resultado, porque esse é um tipo de dramaturgia que não é muito comum no Brasil em filmes e séries, né? A dramaturgia apoiada em ação. E é uma coisa que exige muito conhecimento técnico, muita experiência, muito profissional preparado para fazer isso. Tenho certeza que deu um trabalho enorme reunir uma equipe capaz de executar a série da maneira como ela foi concebida, e eu acho isso muito bom, porque é assim, experimentando coisas novas, que a gente avança. E porque a ação dialoga muito bem com o público, e essa é uma maneira da produção brasileira chegar em mais gente também. Agora, o que realmente me apavorou na série é que é mais uma dessas coisas que dão pra gente uma dimensão de como o crime organizado no Brasil é organizado mesmo, no sentido primeiro da palavra.
E é isso, pessoal. Agora fiquem com a minha entrevista com o Heitor Dália, na qual ele comenta, nas próprias palavras dele, DNA do crime. Quanto tempo a gente não se vê, Heitor? Isabela, um prazer imenso estar aqui com você de Um novo. prazer muito grande também. Principalmente para falar de DNA do crime, que eu achei uma série muito interessante, super empolgante. Mas tem um assunto que eu nunca vi tratado antes numa série nacional ou na produção de visual brasileira, que é a Tríplice Fronteira, no sul do país. Me conte como você se interessou por esse assunto, Heitor. Então, eu vou começar do começo, né? Pandemia, 2020, todo mundo em casa, eu falei, vamos, né, aproveitar esse tempo aqui para criar coisas, né? E eu sempre tive uma curiosidade dos assaltos a banco e dos domínios de cidade, que é uma modalidade de crime 100% brasileira, que não existe referência em literatura policial de nenhum outro país. Um crime 100% criado, idealizado aqui, e são eventos espetaculares, né, com preparação muito longa, de 1 ano, 2 anos de preparação. Gastam milhões de dólares para preparar um assalto desse porte. 70 criminosos altamente especializados, diferentes grupos que se coligam, que não se conhecem, cada um cuidando de uma função específica do assalto, sem ter toda a informação. As restritas, que são uma maneira de comunicação que acontece entre esses grupos, em grupos muito pequenos, ou seja, uma operação de inteligência muito grande. Então, eu tinha uma curiosidade nesse tipo de crime e falei, não, vou fazer uma série sobre isso, né? Assaltos contra o patrimônio, assalto a banco, domínio de cidade. E aí comecei a estudar, comecei a, né, trazer consultores, policiais federais, depois pessoas que foram ex-criminosos, também que foram nossos consultores. E eu comecei a estudar vários crimes nessa modalidade no país inteiro, né? Campinas, teve em Recife, teve Ourinhos, teve várias cidades que tiveram esse tipo de evento, né? E um assalto que me chamava a atenção desde o começo era o assalto do Paraguai, né? De Cidade del Este, porque foi o maior assalto da história do Paraguai, executado por criminosos brasileiros que atravessaram a fronteira e fizeram o domínio de cidade em Cidade del Este, que não é uma cidade pequena. Quando eu fui pela primeira vez em Cidade del Este, eu falei, gente, essa turma é muito ousada. Eles cruzaram essa fronteira altamente vigiada, assim, tinha um carro, fuzil, pararam, tocaram fogo em ônibus, em carro, cercaram a cidade inteira, fizeram um assalto que teve um problema ainda de mudança de cofres, perderam 3 horas a mais, por isso que deu ruim na fuga e teve o barata-voo, porque eram 3 rotas de fuga, uma para a Argentina, uma para a Bolívia, uma de volta para o Brasil, via o Rio. Mas como o assalto atrasou, deu ruim e teve o barata-voa, que É cada um se espalhando por um lado, cada um né? por si, né, encontraram com os policiais federais que estavam fazendo uma ronda aleatória e deu nisso, né? Deu no... E depois essa investigação da polícia, que eles acharam, a polícia do Paraguai pediu ajuda à polícia brasileira, eles foram lá, acharam a casa onde os assaltantes usaram como base, né? E aí tinha um paraíso de evidências de DNA. E aí começou a investigação do DNA, e essa investigação depois ganha nos Estados Unidos esse prêmio que é o Oscar da investigação, que é o DNA Hit of the Year. Ganhou de vários casos super interessantes também. E quando eu vi o prêmio, isso foi em 2020 ali, segundo semestre, aí eu falei, olha, ganhou esse prêmio, eu falei, é sobre esse assalto então que a gente vai fazer, né? Então, chegando na fronteira, sua pergunta, né? No começo eu achava que era uma série sobre domínio de cidade, assalto a banco. Depois eu achava que era uma série sobre DNA, sobre investigação de DNA. E por último eu descobri que era uma série sobre fronteira. Sobre a fronteira humana mesmo, nossa, interna, entre nossas fronteiras morais, cada personagem, né, ali. A fronteira entre países mesmo, e entre polícia e bandido, né?
tão fluido, né? Entre o certo e o errado, o moral e o amoral, assim. Então eu descobri que a sua série era sobre isso. E essa fronteira tríplice, né? Que eu até ampliaria, Isabela, essa questão, porque assim, a gente tem 17 mil quilômetros de fronteira, Sim. de ponta a ponta ali. E aí eu estava citando aqui, né, que Impossível vigiar. impossível já. Os Estados Unidos tem 3 mil quilômetros com o México e tem aquele problema, querem fazer muro, ninguém consegue parar aquela fronteira. Imagina 17 mil quilômetros. E você tendo uma Amazônia no meio, É. entendeu? Porque tem a rota, a fronteira seca, ali se dá via Paraguai, grande parte de fronteira seca, e depois você começa a ter fronteira amazônica, que são várias rotas, né? Que saem dos países produtores, né, de cocaína, né, que é esse grande produto de exportação da América Latina, né, que move uma economia milionária, que Forma assim, narco-estados, né? narco-estados, tem conexão com negócios legais, tem uma lavagem de dinheiro, ela exporta-se para, sei lá, 26, 27 países, assim, sabe? Conexão com máfias de diversos lugares do mundo. É uma operação extremamente complexa, extremamente ambiciosa. Não para, é um volume gigante de dinheiro, não tem nem como parar pelo volume. Agora, o que eu Assim, acho interessante é que, assim, eu acho que a parte da fronteira que está sujeita ao narcotráfico é uma parte de mais pragmatismo, porque o narcotráfico é uma coisa que depende de um planejamento e um controle constante, né, para acontecer. No assalto ao banco, no domínio de cidade, tem um componente de adrenalina que eu sim, imagino que atraia um outro tipo de criminoso, sim. né? E a gente vê vários tipos aqui, todos eles bastante assustadores, né, Heitor? Olha, você pegou num ponto muito, muito boa pergunta, porque assim, é um outro tipo de criminoso, né? Só que tem uma conexão, entendeu? Porque a elite do crime no Brasil hoje vem do assalto a banco. Porque são os caras mais corajosos. Sei. Porque tem coragem de pegar um fuzil e parar uma cidade, entendeu? Então, assim, você pega na hierarquia dessas grandes organizações criminosas, você pode olhar que no topo estão os assaltantes de banco. E o assalto a banco, de alguma maneira, ele faz um fluxo de caixa também para o tráfico. Tem uma conexão Sim. entre o assalto a banco e o tráfico. São bandidos de diferentes perfis, mas existe uma conexão entre os dois mundos, né? É um dinheiro que você pode, assim, tipo, porque o narcotráfico exige muito investimento, né? Porque você tem muita perda, muita carga se perde no meio, né? Tem muita apreensão, por isso que o volume que você manda 10 para chegar, sei lá, 5, entendeu? Para chegar 2, e aí essas 2 pagam as 10 que você mandou, entendeu? Então tem uma operação muito grande aí. E os assaltantes de banco são realmente as pessoas que são muito inteligentes, têm um perfil intelectual bastante elevado, é o andar de cima do crime, é a elite de inteligência do crime. E essas conexões vão se articulando, entendeu? E tem gente que depois se aposenta, por exemplo, tá no assalto físico, né? De roubar banco, depois se aposenta e vira investidor de Então, eu ia assaltos, justamente falar investidor isso. A de gente tem narcotráfico. o personagem interessantíssimo, que o Tomás Aquino interpreta de maneira brilhante, que é o sem alma, né, que está comandando muitas dessas operações, né? Ele não é o topo da cadeia Sim, alimentar, mas ele está sim. ali organizando tudo. E esse é um personagem que eu acho muito interessante, porque assim, ele tem muita inteligência, muita frieza, muita calma, muita capacidade de cálculo, né? Esse é um cara que seria um profissional brilhante em qualquer área que ele tivesse, né? Infelizmente, ele está metido com uma coisa terrível, porque a gente fala de crime contra o patrimônio, né, Heitor? Mas o Sim. que se faz de vítima num assalto a banco é uma tragédia, né? Sim. A maioria das pessoas que eu conheci que vieram do crime, egressos do sistema penal,
E também na polícia são pessoas brilhantes, assim, pessoas que poderiam exercer qualquer carreira, assim, executivo de multinacional ou empresário. São pessoas com muita capacidade de inteligência. O sem alma, no caso, ele é um operador, né, de uma organização criminosa, de origem matador, né? Então o cara tem missões, né, altamente especializado, ele não está no topo da cadeia, mas ele está a caminho né, porque é um cara vocacionado para fazer o que ele tem que fazer, né, e que um grande dilema, porque ele quer sair, né, assim, tipo, até eu acho uma pessoa interessante que tem uma cena que um pastor fala sobre ele, é que no Sem Alma se acontece a luta entre Deus e o diabo naquele personagem. Ele fala assim, é nele que se luta esses dois vetores, né? Que eu acho que é o tema de novo da fronteira, né? As nossas escolhas morais, né? Se a gente tem um princípio até de dramaturgia, né? Que é, não sabendo se Deus existe, sendo impossível responder essa pergunta, eu vou servir ao Deus ou ao diabo? É uma escolha moral. Aí começa o drama da vida, de todos nós, né? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, sou bom, sou mal, sou as duas coisas. Normalmente todo mundo é um pouco das duas coisas, né? De E certa maneira, ele, o Sem Alma tem princípios morais mais rígidos do que, por exemplo, os do Benício, que esse agente federal é muito interessante, interpretado pelo Rômulo Braga, não do que a Suelen, o papel da Maeve Jenkins, né? A Suelen é uma pessoa que acredita muito no que é certo, no que é errado, mas ela se deixa também flexibilizar, digamos assim, pela convivência com o Benício, né? Eu acho que de todos, assim, desses três que são o tripé principal de DNA do crime, eu diria que o Sem Alma é a pessoa mais inflexível do ponto de vista moral, né? Por incrível que isso pareça. exatamente. O Sem Alma é um personagem sofocliniano, né? Ele é um personagem cego pelos seus próprios desejos e obsessões. E ele é um personagem moral, por incrível que pareça. É um assassino, faccionado, quer sair do crime, mas ele deu a palavra dele, ele tem um código de ética profundo e rígido. É um personagem inflexível, rígido. Então, nesse ponto, da trama, ele é o personagem mais, assim, por incrível que pareça, mais moral de todos, né? Eu estou pensando em um momento, não vou dar spoiler, mas que tem um refém em jogo, Sim, né? A preocupação dele com o refém é maior do que a sim. preocupação do. Porque o personagem do Benício, né, interpretado brilhantemente pelo Rômulo, é um personagem que tem uma vendetta para resolver. Tem uma obsessão, que o melhor amigo dele foi morto, né? E ele quer achar o assassino de quem matou o parceiro dele, entendeu? Agora, quem inventou esse nome? Porque Sem Alma é absolutamente genial esse. Olha, eu acho assim, foi nas nossas pesquisas, não sei, veio assim, tem alguns codinomes no crime que são usados por mais de uma pessoa, né? Assim, tipo, que se repetem até, né? Que é uma coisa interessante isso, né? Porque, por que do codinome, né? Assim, por que do codinome repetido também, né? Porque ninguém usa o nome, né? Porque quando você usa o nome, o crime vai para você, para sua, né, ficha criminal, né? Então eles usam apelidos, outros nomes para se confundir. Então a justiça tem um trabalho de, além de saber que pessoa executar, é conectar, que é a grande questão do DNA é essa, conectar o crime ao nome, É. ao RG, né, ou ao CPF, né, como a gente viu aí esses tempos, né, aquela frase não muito correta, Não, né, aquela frase é horrível. horrível, né, do CPF cancelado. Mas é isso, conectar o nome ao crime. No assalto do Paraguai, tem vários DNAs que você tem o DNA, você tem o crime, mas você não sabe quem é o nome, quem é o dono desse DNA. Vários estão em abertos ainda, entendeu? Então, por isso os codinomes. Então, Sem Alma foi um codinome que veio nas nossas pesquisas e trouxe esse personagem com essa dúvida moral e com essa batalha épica
dentro dele, entre Deus e o diabo, né? Que eu acho maravilhoso. Muito bom. Me diga uma coisa, Heitor, série é sempre uma curva de aprendizado muito aguda, né? Sim. Você veio de 2 temporadas de Arcanjo Renegado, que também tem muita ação. Você sentiu que teve um degrau ainda entre Arcanjo e DNA do crime? Quer dizer, você está numa locação que está dividido entre várias locações, né? Sim. Em Ciudad del Este, Assunção, Foz do Iguaçu, várias outras cidades menores no entorno dessas, né? E uma ação muito intensa, né? Do ponto de vista técnico, você ainda precisa preparar a equipe, a gente ainda está reunindo pessoas que são capazes aqui de fazer esse tipo de dramaturgia, porque não é a base da nossa dramaturgia, a ação, né? Sim. Ao contrário da dramaturgia americana de séries, que é toda baseada em ação. Ainda é preciso galgar esses degraus na hora de fazer? Eu fiz Arcanjo 1, Arcanjo 2, fiz o jogo, que é uma série que não estreou, que estreia ano que vem. O jogo que mudou a história, que fala do nascimento das facções do Rio de Janeiro. Sim. E depois o DNA. Então foi uma escalada de aprendizado. E cada série eu ia subindo a barra, né, na complexidade das cenas de ação, dos grandes eventos. E o DNA, eu assim, ampliei o tabuleiro, né? Que inclusive é uma gíria do crime aqui de São Paulo, né? Que é vamos armar o tabuleiro, né? O que é armar o tabuleiro? Armar o tabuleiro é vamos planejar, vamos discutir. Quando tem, por exemplo, um tribunal do crime, fala assim, vamos armar o tabuleiro, tentar desvendar as peças desse jogo, né? E o tabuleiro do DNA é um tabuleiro maior. Então é uma série maior, né? Com mais investimento financeiro, com uma grande coragem do Netflix ter apostado nessa ambição de produção aqui no Brasil, porque não existem ainda profissionais no volume que você tem nos Estados Unidos para realizar esse tipo de série. É insuficiente ainda. O know-how que a gente tem, a quantidade de profissionais que a gente tem, por mais que a gente tenha muita gente brilhante, muita gente incrível, que se não fosse essas pessoas a gente não teria feito, né? Mas a gente ainda não tem as condições ideais para ser possível esse tipo de série. Então foi assim, uma luta realmente, trabalhar em alta performance, alto rendimento, um grande sacrifício, grande esforço, grande dificuldade de produção, descobrindo ferramentas novas na medida que ia fazendo, porque não sabia como ia fazer aquilo, aquela complexidade, aquele número de grandes eventos seguidos, trabalhar carro, que é muito difícil, né? Assim, sabe, os comboios, 7, 8, 9 dublês ao mesmo tempo dirigindo, assim, sabe, com um tiro, com drone, com fogo. Então, assim, os desafios foram imensos. Eu acho que eu, assim, nem pensei muito, porque eu vinha numa bateria e falei, não, vamos para a próxima. E vamos subir o sarrafo, vamos tentar fazer. E eu acho que a gente conseguiu, mas acho que eu tinha uma certa ingenuidade, assim, não entender a complexidade daquilo na prática. Eu só vi Mas na hora. se a gente não tem essa ingenuidade, a gente não avança. Não Não é? faz. É o tal negócio, né, Heitor? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, não é? Exatamente isso. Bem isso, assim, tipo, porque foi muito Tá, difícil, foi muito difícil. mas é assim que a gente É. avança, não é? Tá, muito bom. Heitor, foi um prazer, é sempre um prazer falar com você. Isabela, prazer todo meu. Adorei ver DNA do crime e espero que todo mundo assista também. Boa, Isabela, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.